O Flamengo agora é otimista pelo Claudinho, de novo, né? Parece que essa novela pode estar chegando ao fim. O Flamengo tem tentado já, acho que duas janelas, contratar o Claudinho. Isso mostra a ambição do Flamengo em contratar os grandes jogadores brasileiros. O Claudinho é um cara que saiu do Brasil como craque do campeonato, né, no Red Bull Bragantino. Foi para o Zenit, lá ele conquista os campeonatos. Mas existe também um problema para os atletas brasileiros que vão para a Rússia. O mercado europeu tem absorvido quase nada do mercado russo depois que iniciou a guerra Rússia e Ucrânia. E o Claudinho é um jogador que tem qualidade para não estar no futebol russo, para estar em outra praça do futebol europeu. Mas existe esse bloqueio e o Flamengo é um clube hoje com capacidade financeira e com ambição esportiva para atrair jogadores que poderiam estar em outras praças europeias. Então, do ponto de vista técnico, faz todo sentido. O Flamengo ter um jogador como o Claudinho seria um acréscimo muito grande para um elenco que já é muito bom, que já é o melhor do país. Jogador assim, jovem, com muito a explorar tecnicamente, um excelente jogador, muito agressivo. E do ponto de vista econômico, cabe dentro daquilo que o Flamengo pratica. Então, se o clube conseguir alinhar com o Zenit as questões, seria um tremendo reforço. E se o Flamengo liberar o Gabriel agora, ainda libera uma faixa salarial importante para o Claudinho entrar. Se não for agora, daqui a 6 meses vai abrir um espaço bom na folha salarial. Então faz muito sentido. E é o tipo de movimento que o Flamengo está tentando fazer já há algumas janelas. Carlos, você sabe que eu fico pensando, é um Flamengo que tenta o Claudinho, um Flamengo que tenta o Paquetá, e a gente não fala isso como apenas um sonho de diretoria, é algo que pode realmente acontecer, é real. E imagina, Claudinho, Paquetá e o time que já tem o Flamengo. Sim, o Flamengo... Sim, as equipes brasileiras, a maioria, tenta formar um 11, um time para pôr em campo. E depois é necessidade de ter um banco enorme. Se você olhar o futebol brasileiro e comparar com algumas grandes equipes do futebol mundial, tem muitos times grandes que operam com uma quantidade menor de jogadores. No Brasil, a gente precisa de uma quantidade absurda, porque esta sequência de partidas, a gente tem um calendário tão desequilibrado que não é só o número de jogos, é também a disposição desses jogos ao longo do ano. Então, tem momentos que concentram tantas essas partidas, e a gente já viu o último resultado do Flamengo, né, no Maracanã, Cuiabá. Então, o Flamengo, ele pode e ele tem condições para montar um grupo mais amplo de jogadores excelentes e não tentar montar um bom time e jogadores para competir no banco. Não, jogadores que a qualquer momento têm o desempenho dos titulares. Sim. Então, porque assim, quando você fala em Claudinho e Paquetá, tudo bem, tem Gerson, tem De La Cruz, tem Arrascaeta para funções no meio de campo. Então, é mais gente ainda. E não vão jogar todos. Mas você imagina agora que começa o segundo tempo, ali 15 minutos e começa a entrar a artilharia do Flamengo. Quer dizer, o jogo muda. Enquanto o adversário está tentando se equilibrar, vem com uma qualidade técnica e intensidade no jogo que fica muito difícil competir. Então, ele opera numa faixa que os outros ainda não chegaram. Então, essa é a diferença. Vamos ver se talvez dê certo. O Paquetá já é uma operação mais difícil de tudo que está ocorrendo, porque eu acho que dificilmente a questão do Paquetá se condenado não terá a abrangência, não mundial. Alcançará o Brasil. Isso, será mundial. A gente precisa saber agora se ele vai ser condenado ou não. A partir do momento, se ele não for condenado, aí sim ele pode vir aqui para o Flamengo e pode atuar. Senão, ele vai ter de cumprir em qualquer lugar do mundo. Ele não vai poder jogar futebol. André. Se acontecer o que é praxe, a Federação Inglesa, caso o Paquetá seja condenado, se a Federação Inglesa pedir à FIFA que torne a punição no mundo inteiro, aplicável no mundo inteiro. Normalmente, a FIFA atende esse pedido. E aí, o Paquetá, obviamente, não poderia jogar futebol em nenhum lugar. Mas eu imagino que as pessoas no Flamengo sabem disso. Sim. E o clube pode se proteger num eventual contrato, mesmo que queira fazer essa operação antes da decisão final na Inglaterra, é só colocar em contrato que, se por acaso, obviamente, ele for condenado e não puder honrar o contrato, o Flamengo não deve nada a ele e cada um vai ser
vai cuidar da sua vida. Sim. Evidentemente, essa é uma situação dramática, triste para o Paquetá. E o impacto que seria ter todos esses jogadores em um time como o Flamengo, ainda acrescentando o Claudinho e o Paquetá, logicamente, se ele puder jogar? Eu vou muito naquilo que o Calçade acabou de dizer. Primeiro, o que é necessário aos clubes que têm o chamado calendário gordo, o pacote completo, ter à sua disposição um grupo que seja profundo na quantidade e também na qualidade. Não adianta muito você ter só gente para entrar. Então, o que havia com o Flamengo de 2019, por exemplo, havia algumas posições, e eu não estou agora sendo saudosista para o torcedor do Flamengo querer ficar, mas espera aí, não. Só estou lembrando que havia algumas posições, laterais principalmente, e quando o titular não podia jogar, a reposição implicava num declínio técnico muito claro. E o Flamengo, ao longo das temporadas seguintes, foi resolvendo isso em praticamente todas as posições. Eu não acho que o objetivo é você chegar a uma situação hipotética que os treinadores dizem, eu quero 2 jogadores com capacidade para ser titular em cada posição, porque aí eu acho que você tem que administrar um ambiente complexo, mas você precisa ter mais gente com capacidade para entrar e manter o nível. E aparentemente é o que o Flamengo está pensando aí para o médio prazo. Pois é, imagina, 15 minutos do segundo tempo, o adversário tentando se organizar e vem aí, ó. Já é mais ou menos assim, né? Já é mais ou menos assim. É início de jogo para quando todo mundo está tentando se segurar ali, língua de fora. Mas é um pensamento a longo prazo também, porque o Flamengo vem reformulando setores. Então o Flamengo reformulou o meio-campo, saiu o Diego Ribas, depois saiu o Everton Ribeiro, agora está saindo o Gabriel. O Bruno Henrique, que renovou o contrato, não rende na atual temporada o que rendeu nas anteriores. Então não se sabe por quanto, o Rascaeta é mais novo, mas não se sabe por quanto tempo esse ciclo vai durar no mesmo nível. Então, ao invés de primeiro esgotar os jogadores, para depois ir buscar as reposições, sim, o Flamengo já vai montando um elenco muito forte para, na hora que tiver que fazer essa troca de ciclo no ataque, que é o que falta, né, do grande time que o Flamengo fez, os jogadores já estarem lá, já estarem inseridos e não haver diferença técnica, né? Então, acho que é um planejamento para longuíssimo prazo. E é assim que tem que ser feito, tá certo? Se numa organização de um clube, e todos deveriam ser assim, mas isso que eu vou dizer agora está completamente fora da pauta da maioria, de alguns talvez, que é, você vai planejar um elenco, você tem os jovens, aqueles que estão chegando, ou você contratou no mercado, ou subiram da base, são muito jovens. Tem aqueles que estão no auge da maturidade, rendendo, e os mais velhos. Entraria o Bruno Henrique, sim, nessa linha dos mais velhos. Então, é um ciclo que os jovens vão ocupar com o tempo, essa faixa dos maduros, os maduros vão ficar mais velhos e vai chegar o momento deles saírem. E o clube vive esse ciclo muito bem feito e você não tem aqueles... você não tem o solavanco. Né, como disse o Zupac, você não vai, acabou o ciclo, vamos montar uma nova equipe. Não, tua equipe está em constante, ela vai se modificando e dentro de um padrão muito alto, e o torcedor vai convivendo com aquilo. Quem faz isso muito bem... É o Palmeiras. Desde chegou o Abel Ferreira, é o Palmeiras, numa outra faixa financeira, tá? Sim, de jogadores uma também. Uma outra faixa, mas faz muito bem. Também. Buscando o perfil, competitivo, talento, gasta um pouco, olha para o mercado, consegue atrair, porque é um lugar que as coisas funcionam, mas saiu desses dois aí, tá mais difícil. Nação rubro-negra, negócio fechado. Jornalista crava acerto do Flamengo com Claudinho, o jogador do Zenit. Pode estar mais perto do que nunca de ser anunciado oficialmente como um novo reforço do clube de regatas do nosso Flamengo. É isso mesmo. E de acordo com a apuração do jornalista Vene Casagrande, um familiar do atleta confirmou o acerto da transação do jogador para o Ninho do Urubu. Os valores do negócio giram em torno de 15 milhões de euros, adicionado a mais 2 milhões de euros em bonificações por metas. A ideia é de que o mais querido tenha um jogador no início dessa janela de transferências, que se inicia já hoje, nesta quarta-feira. Claudinho é um dos grandes destaques da equipe russa e tem um contrato até junho de 2027, mas a negociação não é descartada. Na última temporada, o meia jogou em 42 jogos, tendo 5 gols e 9 assistências. E aí, nação rubro-negra,
O que vocês acham sobre essa chegada do meio-campista Claudinho? Que jogadoraço, joga muita bola. Vamos torcer para que ele chegue e brigue, e tenha uma briga sadia com a Arrascaeta, porque qualidade todos nós sabemos que ele tem. Claudinho joga muita bola, é um jogador assim sensacional, e nesse time do Flamengo, já tem um time já estruturado, o Tite já está dando todo esse suporte, toda essa estrutura, com a chegada de Claudinho e Lucas Paquetá, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai deslanchar, e deslanchar assim muito, vai deslanchar 1000%. Vamos torcer, é o mercadão da bola agitado do nosso Flamengo. O Flamengo tá indo com tudo, não tá tendo medo de investir, vai investir 15 milhões, podendo chegar a 17. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso aqui no nosso Flamengo. Então é isso, nação, tô indo nessa. Saudações rubro-negras para vocês que chegaram aqui no canal e não é inscrito, já se inscreva no canal, não paga nada, pessoal. Só clicar aqui abaixo, deixa lá o like, se inscreveram. Agora me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E lembrando que o Flamengo também pode contratar o atacante John Arias. É isso mesmo, o jogador quer sair do Fluminense de qualquer jeito, não quer mais ficar no nosso grande rival tricolor. E há uma grande possibilidade, sim, do Marcos Braz fazer um alto investimento pelo atacante John Arias, que seria uma contratação histórica no Flamengo. Seria um grande chapéu do Mengão para cima dos tricolores. Então é isso, nação. Quem aceita a vinda do Claudinho e também uma possível chegada do John Arias? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, nação. Qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!